Amados irmãos e irmãs, providencialmente estamos na 25ª semana do tempo comum. E a preparação remota desta Santa Missa veio das primeiras leituras de segunda e de terça, que meditou sobre a construção do templo de Deus. Havia uma preocupação no tempo dos reis da construção do templo para que o povo pudesse oferecer o santo sacrifício, e isto aconteceu com a união dos governos de Ciro, rei da Pérsia, e também do povo de Deus que rumava de Judá e já careciam da construção do templo de Jerusalém, grande templo de Jerusalém. E depois o povo irá ser muito generoso nas ofertas, o rei com a cessão do terreno, o povo com a doação de bois, de cordeiros, de cabras, cabritos, de animais, números estupendos assim, para que pudessem completar a obra. Depois a doação, também as ordens de Ciro, a Dário e também Artaxerxes continuou o mandato e a fidelidade na construção deste templo, com a doação de ouro, prata, que era o que eles podiam, e com o povo, com a doação de ainda inúmeros animais. Se tratando de números, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros. E a gente se contenta com 10 bodes, para o leilão, da festa de padroeira, Veja só que generosidade. Mas, além de tudo, a preparação dos que iriam presidir o santo sacrifício, que era celebrado na Páscoa, no dia 14 do mês, que eram os levitas, que eram como que os leitores da lei, da Torá, e também os sacerdotes, que buscavam a purificação para oferecer o santo sacrifício. E este sacrifício era realmente uma celebração do povo da antiga aliança, da antiga união com Deus, que é o Antigo Testamento, como a gente hoje lê. E o povo da nova aliança começa hoje. Nós vimos providencialmente no Evangelho a convocação dos 12 e o mandato dos mesmos. Só que eles, e isso a gente celebra e vive com o sentido do nosso envio, e vamos ver que este mesmo envio acontece com todo o povo de Deus, com toda a sua igreja, toda a igreja de nosso Senhor. Então houve uma convocação, que são os discípulos. Eles são convocados, depois são enviados como apóstolos. Então o apóstolo, ele primeiramente recebe uma instrução do Senhor. Jesus preocupa-se em conviver com os 12, de formar nos seus corações, e eles vão contar com a presença presente dos discípulos. Não estão em missa de corpo presente. Então, quem vai conviver com nosso Senhor, os discípulos, nosso Senhor necessita da presença presente destes irmãos. Não é missa de corpo presente. Eles vão estar
e vão ser tão presentes na vida de Jesus, que essa presença real de nosso Senhor, depois ela vai ser perpetuada, de modo que a igreja vive de memória. Então, como foi que nosso Senhor, Ele catequizou os seus discípulos, apóstolos, a continuar esta memória a partir do testemunho? Então, a presença de Jesus, ela vai ser continuada com o testemunho dos discípulos apóstolos. Claro que para estar na missa de Nosso Senhor é preciso ter a firme convicção de dar a vida por Jesus. Então, a missa celebrada por um apóstolo como João, como Pedro, era uma missa de sacrifício presente, vivo e real de Nosso Senhor, ali naquele santo sacrifício do altar, totalmente diferente do sacrifício dos sacerdotes da antiga aliança, que era como, lá na antiga aliança, era como se fosse um matadouro mesmo, né? Então, mata-se, sacrifica-se, porque aquele sacrifício deve alimentar verdadeiramente a grande multidão, por isso que o número é realmente exagerado. Já na Santa Eucaristia, o milagre acontece porque nosso Senhor Jesus pensou no dia de hoje e Ele entendia que o seu corpo deveria caber dentro de uma âmbula, que é este pequeno vaso que nós enchemos com as partículas que vão ser consagradas. Aqui tem poucas, porque o maior número delas estão nas reservas do sacrário. E em cima da patena nós temos a hóstia magna, que é a hóstia principal, que a nossa, ela tem um formato de um coração sagrado de Jesus. Esta hóstia magna, ela é o santo sacrifício que os católicos, previamente, numa preparação remota da Santa Missa, eles já pensaram em oferecer nesta patena com o Padre, e por isso que todo o povo de Deus repete: receba o Senhor por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, há uma unidade aqui, e isto é o grande milagre. Então, cada um traz a sua hóstia, coloca dentro da âmbula maior. Se pudéssemos fazer esse exercício, se todos viessem purificar suas mãos, pegasse a sua própria hóstia, colocasse dentro da âmbula antes da missa, e aí você ia pensar: esta é a hóstia que com o sacerdote eu vou oferecer, e que ele vai levantar e erguer, que se tornará o corpo de Cristo que eu vou comungar. Ao sair daqui, eu estarei disposto a, se preciso for, dar a vida. Mas a missa tornou-se tudo menos sacrifício. A missa tornou-se missa de, como é o nome? De intenção, né? Padre, quanto é a missa de intenção? R$300? R$150? Tem padres que cobram caro, que é justamente para os fiéis não pedirem, né? Então cobra tanto. Aí, não. Para você entender que não tem preço a Santa Missa. A missa até que tem umas indicações de umas espórtulas, né, para as missas de intenções, caso, por exemplo, o padre não esteja na paróquia, seja uma coisa muito importante. Então, vê mais ou menos o tempo do padre chegar e o combustível que vai se pagar, né, para o padre poder se deslocar e estar presente, né, para aquela Santa Missa. É previsto sim em nossa diocese de Campina Grande, mas
caso raro, porque o padre deve estar presente na sua paróquia. E caso haja uma necessidade, talvez umas férias, um período de férias, realmente vai se prever a presença de um irmão ou outro que vá lá estar presente. Para isso existe um grupo, a gente fala lá dentro, uma pessoa diz, eu vou, aí a gente pede para a secretária colocar no envelope o valor da intenção. Mas é muito triste como as outras pessoas encaram, porque eu celebrei uma missa há poucos dias, que eu tenho certeza que a família não vai mais voltar na igreja, só veio porque foi missa de sétimo dia, não voltará mais, talvez para celebrar o sepultamento de si próprio, né? No caso dos filhos, que vai sepultar o pai ou a mãe, o vô, vó, e não voltam mais na missa, né? Então existe uma total indiferença, né, deste mistério celebrado. Então os apóstolos, eles celebravam a missa com tamanha consciência que eles sofriam no altar com o nosso Senhor, e este sofrimento era todos os dias. Rezamos a missa segunda, terça, hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, todo dia. É para isso, meu filho, que você foi padre, para oferecer o santo sacrifício. Mas o menino no seminário, ele está na formação para ser padre, ponto. Mas não dizem que ele vai ser sacrifício. Eu vou me ordenar para ser sacrifício. Não diz. E aí as maiores frustrações vocacionais e por isso desistências surgem talvez daí, porque o menino pensava em ser um grande reformador da ordem social do município, e não conseguiu, porque as pessoas não estão nem aí para a ordem social do município, porque elas estão mais preocupadas com as bolsas preguiças do que com a transformação social, né, da sua comunidade, né? E aí ele não entende que se ele for somente padre, atender confissões, incentivar as pessoas, catequizá-las para elas viverem em estado de graça, e que se as pessoas não pecarem venialmente nem mortalmente, a sociedade ela vai brilhar, como diz a palavra de Deus. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo da mesa em nenhuma cidade situada no cimo de uma montanha, mesmo que ela seja um pouco mais embaixo. Quando a gente vai chegando de lá para cá, a gente vê uma luz, né, dentro de uma ilha. Tem uma ilha de luz ali, é uma cidade, eu não posso esconder essa cidade. Essa luz deve ser os cristãos, que elas são uma luz multiforme ou uma luz unívoca, todos juntos, então refletem a luz de Cristo, ou cada um de nós, aonde nós estamos, temos a missão e a vocação apostólica de resplandecermos também a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, cá estamos hoje, agora conscientes da nossa missão e do que vem a ser uma missa de envio. Eu vou ser enviado para ser sacrificado. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. Você, meu filho, vai ser enviado para ser sacrificado. E como diz Santo Afonso de Ligório, não deve ser pensado como um mal, um sacrifício vivido por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Citando literalmente Santo Afonso, ele diz: não devemos, pois, chamar de males os acontecimentos que o mundo chama de tais. Pobreza não é o mal, enfermidade não é o mal,
Desprezos não é o mal, desonras não é um mal, não são males. Reveses e perseguições não são males. Todos esses acontecimentos de Santo Afonso são bens. Se não é mal, é um bem. E o que é um bem? Um bem é um dom, é um produto que vai ser recebido. Vindos da mão de Deus, servem para nos unir mais a Ele. Aí ele afirma: só o pecado é verdadeiramente mal, porque se opõe à vontade de Deus. Acontecerá sucessos no nosso momento? Sim. Acontecerão frustrações em nossa vivência? Sim. Sejam elas boas, sejam elas más, em grandes aspas. Quem estiver fazendo a vontade de Deus saberá transformar os males, em grandes aspas, em um bem. E se tivéssemos mais consciência, não diríamos que essas coisas são males, como diz Santo Afonso. E se foram boas, acontecerão por graça e providência de Deus. E se nada der certo, o problema é do miserável pecado que possa existir em nossos corações. Temos tempo de procurar em nossas paróquias para servir o padre, o sacerdote, para se confessar, para poder servir em estado de graça e assim viver muito bem a missão de nosso Senhor Jesus. Que nenhum sacerdote celebre a Santa Missa em pecado, nenhum, porque nosso Senhor terá muito trabalho para cobrir o pecado daquele padre, para que ele possa vir em suas mãos. Por isso que ninguém sirva a Cristo também em pecado, para não machucar ainda mais o corpo de Cristo, tanto o corpo eclesial como o corpo do próprio Senhor que vem na Santa Eucaristia, porque nosso Senhor terá muito trabalho para encobrir esses males, para que a sua graça aconteça, tanto os pecados da comunidade quanto os pecados do presbitério, que todos nós possamos estar em estado de graça, porque a finalidade da nossa vivência será realmente a santidade na família, a santidade na igreja, a santidade do serviço. Mas, como dizia São Padre Pio de Pietrelcina, quando foi convidado para abençoar uma casa, aí ele disse: padre, o pessoal da família, padre, abençoe nosso lar. Aí o padre jogou água em todo canto, menos na cozinha. Por que, padre, o senhor não jogou água benta na cozinha? Porque existem muitos demônios aí dentro, porque as pessoas vivem falando muito mal uns dos outros, sentado à mesa. Cada um faça seu exame de consciência e lembre-se de quantos males você já partilhou na mesa perto de seus filhos, ou em outras mesas com outros colegas e amigos, e saiba que esse pecado ele é um pecado mortal, né, que fere o que atinge a Cristo, e classificamos como o 5º mandamento: não matar, não matar. E por que o Padre Pio não foi jogar água benta naquele lugar? Porque o que deveria ser feito não era jogar água benta, né? Bença, padre, Deus te dê vergonha, né? Deveria ser se confessar. Aí o padre deu recado, né? Vocês vão confessar-se, aí depois eu venho jogar água benta na cozinha de vocês. Vamos lá, vamos então, amados irmãos e irmãs, tornar a nossa vivência um lugar de céu, um lugar de santidade, porque a obra quem fará não somos nós, mas sim os anjos e os santos que estarão nos auxiliando nesta belíssima vivência que vamos ter em nossa paróquia. Isso será uma grande causa de
grande alegria para nós que fazemos parte e que estamos desejosos de aumentar o número dos irmãos e irmãs que participam da santidade da igreja, que é a comunhão nos santos sacramentos e a santidade entre nós, que é o corpo de Cristo, e também que formamos o corpo eclesial de nosso Senhor, que não seja um corpo ferido, machucado, chagado, mas que seja um corpo que possa oferecer dignamente o santo sacrifício. Nós não somos dignos de assim, mas oferecer, mas Cristo, Ele nos escolheu por primeiro. Jesus convocou os 12, deu-lhes autoridade, poder sobre todos os demônios e para curar doenças, que é o pecado. Enviou-os, depois de convocar, a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quem são os enfermos? Aqueles que já estão na comunhão, mas estão com febre das paixões, estão com a cegueira do pecado, com a lepra do pecado, com o aleijo do próprio pecado em si, e são os enfermos da igreja, que Deus deu poder, nosso Senhor deu poder de curar, por meio justamente da santa confissão. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Com quanto foi que a gente entrou nessa brincadeirinha que a gente vai viver? Com nada, só com o coração aberto e o ganhador que se abre neste tempo de missão. O ganhador, quando está perto do aniversário da gente, ele se abre, aí a gente ganha o quê? Presentes. Quando tem qualquer evento na paróquia, eu digo que São José, ele nos dá um ganhador, que aí o ganhador se abre e vem muitas doações, e graças a Deus a gente hoje pode louvar e agradecer. Em qualquer casa onde entrardes, ou seja, nós vamos entrar em muitas casas nestes dias, ficai aí, presente, ou seja, sejamos fiéis, não desanimemos, e daí é que partireis de novo, da casa de onde nós estamos, vamos partir para nossas próprias casas. Quem estará cuidando da nossa casa? Jesus prometeu que quem cuidar da casa dele, ele vai multiplicar, e então nós deixamos nossa casa para cuidar da casa das pessoas, e Jesus entra na nossa casa para cuidar dos nossos. Nada vai faltar. Todos aqueles que não vos acolherem ao sair daquela cidade, que é o coração, sacudir a poeira dos vossos pés. Tá bom, não aceitou não a verdade, não quer não o amor de Deus, então, porta da frente, serventia da casa, como protesto contra eles, diz o Evangelho. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Cura de doenças, quando somos convocados, e também, que é o momento do chamado, as nossas próprias mazelas, e depois as enfermidades dos outros, que é a pregação, a comunhão, o amor, para que todos possam mais uma vez voltar e encher aquela âmbula com a sua partícula, que vai se transformar no corpo de Cristo, e você vai se alimentar deste mesmo corpo e sairá daqui como nosso Senhor, Ele promete na sua palavra. Vamos sair daqui, partiram, e vamos percorrer mais ainda povoados e continuando a fazer curas em todos os lugares. Amados irmãos e irmãs, então, viver essa experiência do encontro de casais com Cristo é sermos curados em primeiríssimo lugar. Por isso que a palavra, quando ela toca o nosso coração, ela toca de verdade. Nós vivemos um tempo muito complicado,
que o padre, para ter sucesso na sua paróquia, ele tem que dizer o que a dimensão passional das pessoas desejam, a palavra que agrada. Então, nosso Senhor, ele primeiramente fala aos ouvidos do sacerdote que, se tiver consciência, vai buscar santidade, vai purificar-se em primeiríssimo lugar, viverá a felicidade do seu ministério muito em paz com Cristo e anunciará a mesma cura, o mesmo anúncio. A gente não entende porque vivemos um tempo em que nós normatizamos o mandamento da lei de Deus. A gente acabou de rezar na oração de coleta, que diz o seguinte: concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Então vamos lá, vamos pedir a Cristo a graça de que nós possamos inclinar. Vamos ficar de pé, iniciar nossas preces e pedir ao Senhor com esta palavra: inclinai, Senhor, o nosso coração aos vossos mandamentos. Digamos: inclinai, Senhor, o nosso coração aos vossos mandamentos. Já estamos de pé e juntos vamos elevar as preces da nossa comunidade.